Bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá a todos. Hoje vamos continuar a falar dos ritos introdutórios e hoje vamos centrar-nos exclusivamente na oração do Confiteor, do Confesso a Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se manifesta ao povo, ao longo da história da salvação, muitas vezes falo de forma inesperada, e então o povo responde com um temor sagrado, o povo ou os intervenientes respondem com um temor sagrado, admiração, às vezes atiram-se para o chão, cobrem o rosto, ao serem conscientes da sua indignidade perante a presença de Deus. Basta pensar na reação de São Pedro perante a pesca milagrosa, como diz a Nosso Senhor: afasta-te de mim, não é uma distância tão grande, afasta-te de mim, não sou digno de estar aqui diante de ti. No Antigo Testamento encontramos o mesmo, por exemplo, com Abraão. No Gênesis disse Abraão prostrou-se com o rosto por terra, né? Depois de ouvir a voz de Deus. Ou no caso de intervenção com Moisés na sarça ardente, quando Deus lhe diz: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob, Moisés escondeu o seu rosto porque tinha medo de olhar para Deus. Como dizia antes, no Novo Testamento acontece também esta reação de susto ou de admiração, que o caso da transfiguração, quando ouvem a voz do Pai, os discípulos caem de bruços e tiveram grande medo, ou no livro do Apocalipse, a visão que São João tem, e que leva a depois dizer o que lhe acontece. Logo que o vi, que vi Deus, caí a seus pés como morto. Noutras ocasiões, quando Deus avisa que vai aparecer, eles têm tempo para se preparar convenientemente para aquele encontro. E nessas ocasiões aparece o desejo de se purificarem, de fazerem penitência, de limparem os seus pecados, aquilo que os afasta de Deus. Por exemplo, no Monte Sinai, Israel tem 3 dias para se preparar para a vinda de Deus e vão recebendo instruções de como o devem fazer. O Senhor disse a Moisés: vai ter com o povo e fá-los santificar hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, que estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha no Sinai. Põe limites ao redor do povo, dizendo: guardai-vos de subir à montanha e de tocar os seus limites. Todo aquele que tocar na montanha morrerá. Ninguém tocará nela, pois será apedrejado ou atravessado de flechas. Seja animal ou seja homem, não viverá. E disse que Moisés transmitiu esta mensagem e santificou o povo lavando as roupas. Já se percebe que isto não era uma questão de lavagem de roupas. A lavagem de roupas era uma maneira de eles ganharem consciência de que se aproximavam de Deus e que precisavam estar mais dignos por dentro. A lavagem de roupas era um sinal do seu compromisso interior. Nós também temos que nos preparar para um encontro na Santa Missa, que é bem mais profundo do que aquele que teve Israel no Monte Sinai, não nos esqueçamos disso, apesar de que do Monte Sinai tinha efeitos especiais, mas aqui nós não vemos nada, nem ouvimos nada de particular, mas a proximidade de Deus é muito maior. Aqui não se trata de uma presença de Deus numa nuvem, mas no mesmo corpo de Cristo. Nós não somos dignos, mas somos convidados, ou por isso somos convidados para nos prepararmos para celebrar dignamente os sagrados mistérios. E uma maneira de nos prepararmos é confessarmos publicamente a nossa condição pecadora. Já daremos no final umas palavras do Papa Francisco, muito bonitas, que não se trata apenas, claro que em primeiro lugar pode ser isso, de confessarmos os nossos pecados ou pensar nos nossos pecados, mas também declararmos diante dos nossos irmãos que somos pecadores, né? Todos somos pecadores, temos em comum o ser batizados e sermos pecadores. Na Bíblia, ao longo da Bíblia, também se fala, há uma longa tradição de que uma maneira de purificar, de sermos
um bocadinho mais dignos da presença do Senhor, é o confessar os pecados, declarar que somos pecadores. Por exemplo, no livro de Neemias, diz-se o seguinte, há uma cerimónia pública de arrependimento. No 24º dia do mesmo mês, os filhos de Israel, vestidos de saco e com a cabeça coberta de pó, reuniram-se para o jejum. Os que eram da linhagem de Israel estavam separados de todos os estrangeiros e apresentaram-se para confessar os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Às vezes esse era preparado, outras vezes aparece ao longo da Sagrada Escritura, digamos, respostas espontâneas de uma pessoa que confessam a sua culpa. No Salmo 32 lemos: confessarei ao Senhor a minha falta, e tu me perdoaste a culpa do pecado. Nos livros sapienciais há conselhos que exortam a que se peça perdão. Por exemplo, no livro dos Provérbios: aquele que dissimula as suas faltas não prosperará, mas quem as confessa e se emenda terá misericórdia. Isso mesmo depois vai sucedendo no Novo Testamento. São João Batista, como estão lembrados, o que faz, uma parte importante da sua mensagem, é convidar o povo para que se arrependa dos seus pecados. Eram batizados, diz o Evangelho de São Mateus, os seus seguidores no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Também nas cartas apostólicas se exortam os seguidores de Jesus a fazerem o mesmo. Diz São João, na sua primeira carta: se dizemos não ter pecado, enganamo-nos e não há verdade em nós. Porém, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda iniquidade. E poderíamos continuar com muitos exemplos. O mais significativo agora para nós é lembrar-nos também de umas palavras da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde se exorta a que se adote esta atitude de arrependimento antes de celebrar a Eucaristia. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Portanto, há um convite ao exame e certamente é implícito o pedido, o conselho do arrependimento. Num dos primeiros escritos da Igreja, a Didaquê, diz explicitamente que antes de celebrar a Eucaristia, cada um faça a confissão das suas faltas, de maneira que o seu sacrifício possa ser puro. Há um momento de silêncio, quando o sacerdote, antes de se iniciar a oração, e que é um momento ótimo para pensar tanto nos pecados, talvez os que cometemos nessa semana, ou nos dias anteriores, ou nesse próprio dia, como também recordarmos que somos pecadores. Não estamos ali porque somos pessoas fantásticas, mas precisamente porque precisamos do Senhor e precisamos de lhe pedir perdão. Eu só queria terminar com as palavras do Papa Francisco, ou melhor, antes de referir-me a estas palavras do Papa Francisco, também recordar o próprio conteúdo da oração. Porque nós pedimos ao Senhor perdão por pensamentos, palavras, atos e omissões. Também isto tem raízes bíblicas, pensamentos. Lembramos-nos, por exemplo, como Nosso Senhor no Sermão da Montanha faz notar que não basta não cometer adultério ou matar uma pessoa. Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a já cometeu adultério com ela, ou aquele que chamar raca a seu irmão já cometeu um assassinato, né? Portanto, os pensamentos são importantes. Isso não significa que Deus, ou melhor dito, significa que Deus está interessado nos nossos pensamentos. Também pela positiva, nós temos um pensamento de amor para com Nosso Senhor, ou de compaixão para com o próximo. Nosso Senhor também valoriza isso, valoriza esse gesto interior. Como é lógico, gosta tanto de nós, não quer que nem sequer de pensamento nos afastemos dele. Palavras, não é? Eu aconselho o capítulo 3 da carta de São Tiago, onde São Tiago nos diz que a língua é um fogo, né? Um desastre, né? A pessoa começa a falar mal das pessoas ou de instituições ou do que for, não é? Um pouco de fogo incendeia um grande bosque, é como um fogo, diz São Tiago. A língua é um mundo de iniquidade. Atos e omissões. Às vezes os atos é mais ou menos fácil de identificar, as omissões
também é bom pensar nelas, não é? O que é que eu deixei de rezar, que bem é que eu deixei de fazer, que gestos de amabilidade é que deixei de ter, não é? Esse breve momento de silêncio é útil para pensar de que é que vamos pedir perdão a Deus Nosso Senhor. Também lembrarmos de nós pedimos perdão por isso, e é por a minha culpa, não porque os outros me disseram isto ou porque me fizeram aquilo, é por a minha culpa, minha tão grande culpa, não é? A repetir agora nesta versão atual do missal romano, na língua portuguesa, voltou-se a recuperar o terceiro batimento no peito, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Habitualmente, classicamente dizia-se que a mão devia estar assim mais ou menos dobrada e bater no peito em sinal de que isto fui eu, né? Sou eu responsável por aquilo de que estou a pedir perdão, não são os outros, né? Há pouco tempo ouvíamos umas palavras na carta do Papa Bento XVI, do Papa Emérito, né, sobre todo este assunto dos abusos, onde dizia que cada vez estas palavras da Bíblia, perdão, estas palavras da missa lhe faziam mais sentido, as dizia com mais fervor, né, pela minha culpa, minha tão grande culpa, né, sentir-nos culpados diante de Nosso Senhor. E agora sim, queria queria ler as palavras do Papa, que são muito bonitas. Diz assim: ouvir em silêncio a voz da consciência permite reconhecer que os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos divinos, que as nossas palavras e as nossas ações são muitas vezes mundanas, isto é, guiadas por escolhas contrárias ao Evangelho. Por isso, no início da missa, realizamos comunitariamente o ato penitencial mediante uma fórmula de confissão geral pronunciada na primeira pessoa do singular. Cada um confessa a Deus e aos irmãos que pecou muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Sim, também por omissões, ou seja, que deixei de praticar o bem que poderia ter feito. É bom frisar que confessamos tanto a Deus como aos irmãos, que somos pecadores. Isto ajuda-nos a compreender a dimensão do pecado, que enquanto nos separa de Deus, também nos divide dos nossos irmãos e vice-versa. São palavras que a audiência é mais completa, mas que nos ajudam a dar sentido a esta oração. Hoje, nesta sessão, queria só convidar a que experimentemos rezar esta oração com verdadeiro arrependimento, situando-nos realmente diante do Senhor.